Agora sim. Então nós atingimos o nível que nós chegamos hoje graças aos nossos esforços, graças às nossas experiências, graças ao enfrentamento de tantas dificuldades ao longo da caminhada, que começou há milhões de anos atrás. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos conhecer a nossa identidade, a nossa origem, como nós chegamos onde estamos hoje. Então foi através do enfrentamento de muitas e muitas e muitas dificuldades. Porque como Kardec nos ensina, nós somos originados simples e ignorantes. Quando ele escreveu isso, os simples e ignorantes não são humanos simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes. Então nós precisamos enxergar os nossos corpos físicos sob um outro prisma. Porque nós espíritos, nós somos espíritos, não somos corpos físicos, né? Esse é muito simples, mas nós precisamos interiorizar isso. Nós não somos corpos físicos, nós somos espíritos. E nós utilizamos ao longo da caminhada evolutiva espiritual corpos físicos. E nós espíritos não utilizamos somente corpos físicos humanos. Nós já utilizamos corpos físicos desde os invertebrados. Por isso que a teoria da evolução científica, biológica de Darwin, ela se coaduna com a teoria da evolução do espírito de Kardec e de toda a doutrina espírita. É impressionante, é só a gente prestar atenção, porque tudo no universo tem uma explicação, tudo. Apesar de nós conhecermos pouquíssimas coisas da realidade do universo. E qual é o instrumento que nos faz e nos fará sempre conhecer cada vez mais? Chama-se ciência. É ciência. A ciência não é algo humano, é algo divino. A ciência é divina, a filosofia é divina, os princípios morais são divinos. As leis que regem o universo, todas, são divinas. Quem criou as leis da física? Deus. Quem criou as leis da química? Não fomos nós. Não foram os químicos, os cientistas da química. Foi Deus. Quem criou as leis da biologia? Foi Deus. Porque tudo isso explica a casa do Pai, que é o universo. Então, essa integração de informações, ela é essencial. O Espiritismo tem esse objetivo, integrar as informações para que nós consigamos compreender a realidade da vida. Da vida de quem? Do Espírito. A vida do corpo físico, compreendê-la, faz parte também do nosso estudo, da nossa avaliação. E isso a ciência já compreende, não totalmente, né? Veja bem, nem isso a ciência conseguiu ainda. Vamos imaginar o sistema nervoso. A ciência, nós já conhecemos muitas coisas, mas não nem tudo ainda. Então, imagina o universo como um todo. Há uma estimativa que os cientistas, os astrônomos, nós conhecemos 5% do universo. Com toda a evolução científica que nós temos hoje. Então nós temos muito a caminhar, muito a caminhar. E eu li há pouco tempo na Revista Espírita, escrito por Allan Kardec, uma informação bem sucinta, porque senão a gente vai gastar muito tempo com isso, em que houve uma pergunta sobre a ótica científica profunda, e essa pergunta foi encaminhada por Kardec a pedido de um médico colombiano, numa reunião mediúnica lá na Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, sobre uma questão de influências de outros planetas, de outros astros, que na época, lá no século XIX, promovia a elevação das doenças, de maneira geral, na população humana, na população dos outros animais, nos vegetais. Então, muita agitação. Então, esse médico que gostava muito de estudar essas questões, espírita naquela ocasião já, ele resolveu escrever uma carta para Kardec. Kardec colocou então nessa reunião mediúnica, e um espírito que fora um cientista encarnado na França na ocasião, ele respondeu, explicou, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas o mais importante que eu queria colocar, que vem ao encontro disso que eu estou a falar, é que ele disse o seguinte: olha, estudem, busquem da forma que vocês buscaram essa informação, nos consultando,
Porém, eu lhes digo, quem tem a ferramenta na mão para desvendar as verdades do universo são vocês, que estão encarnados. Não esperem que nós aqui, desencarnados, passemos todas as informações para vocês. Que recado que foi esse que ele disse, que deu? A ciência tem essa incumbência de descobrir, estudar e trazer as verdades para todos nós. Então, nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade das nossas existências. E não mais ficarmos de bracinho cruzado, pedindo para Deus resolver os nossos problemas, trazer as informações que nós precisamos, porque tudo que Deus tem que fazer já está feito. E perfeito, e lógico, de forma perfeita, incontestável. Então, toda a estrutura para nos receber, por exemplo, nesse planeta, reencarnados, está preparada como uma escola, só que é uma escola perfeita, não tem erros, não tem equívocos. Então nós precisamos compreender isso, descruzar os braços e agir, porque nós temos orientação para isso, nós temos proteção para isso, sim, nós não estamos sós, jamais estamos sós, e jamais estaremos sós. Mesmo que estejamos isolados numa ilha no meio do oceano, sozinhos, só eu me enxergo, mas nós não estaremos sós. Estaremos sempre acompanhados do nosso mentor espiritual e dos nossos amigos espirituais que nos orientam e nos mostram o caminho. Mas nós precisamos agir, porque ninguém vai fazer por nós a não ser nós mesmos. E quando nós falamos em saúde, é a mesma coisa. A origem das enfermidades, sabe onde está? Aqui, na nossa mente, no pensamento. É o pensamento que gera tudo. Nós temos que entender isso. E trabalhar no sentido de reverter essas enfermidades. Porque, pela vontade de Deus, nós todos seríamos 100% sadios, em todos os sentidos. Essa é a realidade. Porque toda a criação divina, repito, é perfeita. Tudo no universo foi criado por Deus, com uma exceção. Só tem uma coisa que Deus não criou e que existe: o mal. O mal não é criação divina. O mal é opção nossa. E nesse processo de crescimento, de evolução, nós tomamos caminhos corretos, sim, e tomamos caminhos errados, que é o mal. Então, a evolução tem esse objetivo, que nós abafemos esse mal, gradativamente. É gradativo mesmo, é lento, é complexo, é difícil, muito difícil. Mas esse é o nosso objetivo. Então, as doenças, Deus Deus mandou uma determinada doença. Não, Deus não mandou nada. Deus mandou a Covid para que a gente... Não, Deus não mandou Covid coisa nenhuma. A Covid é uma coisa natural. A ciência entende, nós entendemos que é um vírus patogênico. Todos nós entendemos o que é uma bactéria patogênica. Sempre existiu. As doenças sempre existiram. Qual que é a diferença hoje? Que a ciência está evoluída a tal ponto que 1 ano e pouco nós conseguiu-se a vacina contra a Covid. Se fosse lá há 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola, imagina que horror que foi. É que a gente não para pensar, né? É por isso que é importante estudar história também, né? Estudar história para relembrar o que nós já passamos. Porque nós já passamos por tudo isso. Ou nós não entendemos o que é reencarnação, né? Então, todos nós somos personagens da história da humanidade. Nós já passamos por todas as experiências. Quando a gente lê lá a história, nós já passamos por tudo isso. Nós já guerreamos muito naqueles campos de batalha, com lança, com espada, né? Lá, muito mais atrás, nós já fomos ingeridos por feras. Enquanto nem tínhamos chegado ainda, estávamos longe de chegarmos a nos encarnarmos em corpos humanos. Mas como que esse processo acontece? Da evolução do corpo físico? Com a evolução do espírito, não é o contrário. Não é o contrário. Então, quando a gente estuda a evolução das espécies, a origem da vida na Terra, sob a ótica biológica, a gente tem que enxergar aquilo deve enxergar sob o ponto de vista espiritual.
É o espiritual que está acima de tudo, que é o mais importante. Mas nós ainda vivemos iludidos pelo envolvimento da matéria. A matéria é como se fosse um freio, sabe o freio de mão? Você está rodando, você está acelerando, dirigindo a estrada e eu vou com a mão aqui puxando o freio de mão. Ó. Você fala, nossa, parece que o motor não está desempenhando bem. Aí você olha e fala, mas você está puxando o freio de mão. Solta esse freio. Então, nós precisamos mudar o foco. Quando a gente muda o foco e começa a analisar tudo sob a ótica espiritual, nada vai mudar no nosso entorno. Mas a nossa visão de vida vai mudar. E isso que é importante. Isso que é importante. Aí a gente vai, mesmo enfrentando dificuldades profundas, nós poderemos dizer, eu sou feliz. Porque eu entendo o porquê da vida. Eu entendo o porquê das dificuldades. Eu entendo que se eu erguer a cabeça e enfrentá-las, vai ser muito melhor do que eu me encolher, me esconder, me encapsular, né? Entrar dentro de um casulo e querer desaparecer desse planeta. O caminho é o contrário, né? E aí a gente vem ao encontro de uma frase que eu já falei aqui, de um pensamento, de um conceito de felicidade, eu já disse em outras ocasiões, que é o conceito de felicidade mais simples e mais verdadeiro que eu já vi. E que não foi emitido por um espírita, um filósofo alemão não espírita, mas que vem ao encontro da filosofia espírita. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. Felicidade, até eu sempre sugiro para as pessoas anotarem isso, que é tão simples. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. Mas para aceitar, nós precisamos entender. Ninguém é obrigado a aceitar, porque o espiritismo ele não é dogmático, né? Ninguém chega aqui na frente e diz, olha, é assim, acabou e não discuta. Não, espiritismo não. Outra coisa, que nós não se impõe nada. Então, quando eu faço a palestra sobre esse livro aí, sobre esse tema suicídio inconsciente, então eu digo assim, Edson, então, pelo que você coloca aí, eu não posso beber para ser espírita, por exemplo? Eu falei, pode. Posso? Pode. Eu não posso fumar, mas e fumar? Eu posso? Pode. Você pode fazer tudo. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Se nós aqui contrariarmos, qualquer ser humano contrariar o livre-arbítrio, está contrariando uma lei divina. Então aquela história que o meu mentor diria para mim, os nossos mentores diriam para nós, você pode fazer tudo, Edson. Nem tudo deve ser feito. Mas isso é com você. A escolha é sua. Ninguém deve impor. Então nós precisamos aprender a exercer o livre-arbítrio e a respeitar a liberdade do próximo. Coisa que nós ainda não aprendemos adequadamente a fazer. Então a questão da saúde, e antes de mais nada, eu sempre coloco isso, né? É importante até que tivéssemos um pôster na parede da sala, para nunca nos esquecermos dessa colocação de Kardec. Que o Kardec tem uma visão muito, muito além do nosso tempo, né? Uma abertura consciencial impressionante. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais se tornará ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria nesse ponto, e se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Então o Espiritismo aceita as mudanças conceituais que a ciência demonstra estarem erradas, por exemplo, no Espiritismo. Que doutrina apresenta essa proposta? Me mostrem. Eu gostaria que todas apresentassem essa proposta, mas infelizmente ainda não. Ainda não. E por isso, quando a gente fala que o Espiritismo não é um dogma religioso, é em função disso. É em função disso. É por isso que ele segue a ciência. É por isso que nós somos evolucionistas, nós não somos criacionistas. O Espiritismo ele segue a ciência. Se ele não fosse evolucionista, ou seja, se ele não aceitasse as teorias de Darwin, nós vamos contrariar a ciência, estaríamos contrariando a ciência. Muito bem, saúde, sob a ótica da Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então isso aí já vem ao encontro de uma preocupação que nós devemos ter. Porque muitas vezes eu posso dizer, você foi ao médico? Não precisei ir ao médico, eu não tenho problema, está tudo bem. Tá.
Faz quanto tempo que você não vai? Faz uns 20 anos que eu não preciso ir ao médico, por exemplo. Né? Mas será que eu estou sadio? Não necessariamente. A ausência de sintomas não significa que estejamos sadios. E se nós quisermos ser bem objetivos, todos nós, seres humanos, em provas e expiações, nós não somos doentes, mas nós estamos doentes, sim. E quando a gente analisa a doença sob uma ótica mais genérica, né? Mais geral, de uma forma mais holística. Porque a sede da enfermidade não é o corpo físico, é o espírito. Então, em provas e expiações, é normal que estejamos doentes, apesar de não sermos doentes. Porque nós somos filhos de Deus. E Jesus nos confirmou isso. Vós sois deuses. Nós somos deuses, porque nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, deusinhos somos. Em processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento moral e intelectual. Para que atinjamos um dia a divindade, a perfeição. Essa é a nossa trajetória. E aí eu me pergunto, como que eu estou caminhando rumo à divindade? Em passos largos ou em passos lentos? Ou estagnado? A escolha é nossa. Alguém poderia dizer, Edson, mas a vida é eterna. Eu já entendi que a vida é eterna, já interiorizei isso, então não tem pressa. Tá bom assim. Sim, tudo bem, você tem um livre-arbítrio, pode ficar, enquanto ele já está 1000 anos na minha frente, eu estou aqui. Né? Só que se eu entender que cada degrau que nós subimos, nós vamos aliviando o peso, sabe o peso kármico? Aí a gente tem um estímulo. Puxa, vale a pena acelerar um pouquinho. Porque cada degrau que a gente sobe, vai ficando mais leve. Nós precisamos interiorizar isso. Joana de Ângeles nos ensina, de uma forma muito didática, a questão da origem das enfermidades. E ela coloca o seguinte, as enfermidades são a presença da sombra nos equipamentos luz do ser. Porque não hajam alcançado a plenitude do desenvolvimento, esses mecanismos sofrem os impactos da mente em desalinho, ou seja, em desequilíbrio. Geradora de pensamentos mórbidos e atos perturbadores, cujo teor vibratório alcança-os, desconectando-os e abrindo campo para que se instalem as infecções degenerativas, as distonias emocionais e psíquicas. Aquilo que eu falei para vocês, as nossas enfermidades são geradas no nosso processo mental. E sempre que nós falarmos mente, entendamos espírito, porque a mente pertence a nós espíritos. A mente não está no corpo físico. Quem está no corpo físico aqui dentro dessa caixa é o cérebro, que é o transdutor da mente. Então nós não existiríamos, seria impossível nós estarmos num corpo como esse, se não existisse um sistema nervoso. Que ali acontece a conexão mente-corpo físico. Entenderam? Às vezes é simples entender isso. Por isso que quando a gente desencarna, nada muda, a não ser o nosso endereço. Porque se a gente não explicar dessa forma, fica difícil entender. A gente vai continuar com aquela mesma questão fantasiosa, né? Eu ouvi lá, fui no centro, ouvi essa história de desencarnação, de reencarnação, não sei o quê, mas não dá para entender. Porque se o corpo morre, eu vou lá no velório, eu vejo corpos mortos. Acabou, como que pode a vida continuar? Morreu? Não. Como que eu posso trazer de outras encarnações experiências? Onde fica isso se o corpo morreu, o cérebro morreu, desintegrou-se? Né? Isso é base do estudo espírita. Que não deveria ser só base do estudo espírita, deveria ser base do estudo de toda a humanidade. Porque sem compreender isso, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos robôs que agem sem saber o porquê, que não para pensar o que é a morte, que sofre com a morte.
Não apenas com a morte de entes queridos, de amigos, etc. e tal, seja de quem for, mas com a nossa própria. Eu não entendo o que é isso. E a gente se esquece, não quer nem conversar sobre o assunto. Ninguém quer estudar isso. Ah, vai ter um curso lá, qual que é o tema? Morte. Eu acho que só vai ficar o palestrante. Só faltava no final de semana eu ir lá para estudar morte. Eu quero estudar a vida. Ah, é? E o que é a vida? E a vida continua. A nossa vida é eterna. A gente diz, a vida é eterna, mas não acredita que seja. Porque se acreditássemos, não temeríamos a morte que não existe. Temer algo que não existe. Isso aqui é cópia do perispírito. O perispírito sim está sempre conosco. O perispírito traz todas as informações. Tudo aquilo que nós já fizemos, fazemos e faremos, fica gravado no perispírito. Todo o mal que nós praticamos, ele se transforma em energia negativa. E energia negativa lesiona o perispírito. Se lesiona o perispírito, transformando-se em doença, essa doença vai atingir o que, em última instância? O corpo físico. Então, quando ela chega no corpo físico, ela já foi gerada há muito tempo antes. Num processo mental. Num processo mental. É óbvio que não é 100% das doenças que são geradas dessa forma. Por exemplo, se eu sou submetido acidentalmente a uma radiação, raio-x, por exemplo, eu fico lá embaixo do raio-x com o aparelho ligado, o que vai acontecer? Eu vou ter um câncer. Excesso de radiação. Quem esteve submetido às explosões, às bombas atômicas lá na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima, Nagasaki, então espalhou-se o câncer de uma forma impressionante, né? Então isso não foi gerado pela mente, foi uma questão ambiental, do ambiente, do nosso entorno. Mas grande parte das enfermidades, sobretudo as psíquicas, né, são geradas dessa forma. E as físicas também. Né? Nós sabemos que, por exemplo, guardar mágoas ali é um laboratório de criação de doença. E isso é comprovado pela ciência médica e psicológica e da psicologia. Tem muitos trabalhos científicos comprovando isso. Então o indivíduo não precisa ser espírita para entender que isso acontece. Então quando a gente entende isso, o que a gente vai fazer? Então a partir de manhã eu não vou ter mais mágoa nenhuma no coração. Não, não é assim. Não é assim. Aí já seria ilusão. Mais uma ilusão de tantas que a gente já tem, né? A gente vive, conforme eu sempre digo, mergulhado num oceano de águas profundas, geladas, escuras, de ilusões. Então, é difícil sim evoluir, mudar tudo isso. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência, eu vou começar a trabalhar, eu tenho vontade, eu quero. Está difícil conseguir, mas eu não vou desistir jamais. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho da evolução espiritual. Não existe outro. E ali em cima, só para comentar rapidamente, as enfermidades são presença da sombra nos equipamentos de luz. O que é equipamento luz? Vós sois deuses. Então todos nós temos a semente de Deus, a semente do amor aqui. Todos nós. O que ela precisa ser? O que precisamos fazer? Trabalhar para que essa semente germine, cresça, desenvolva-se e torne-se uma... Não, que isso? Não se preocupe. E torne-se uma árvore frondosa, florida, exalando perfume, produzindo frutos maravilhosos. Esse é o nosso objetivo, né? Então nós somos equipamentos de luz, sim. Todos nós temos uma luz aqui. Não existe ninguém com a luz apagada. Edson, mas espera aí. Vamos pensar nos criminosos graves, aqueles criminosos frios, sanguinários. Tem a luz. É uma velhinha, bem quase apagadinha, mas tem. Porque a semente de Deus está aqui. Mas o que aconteceu? Por que esse indivíduo não desperta? Porque ele não despertou ainda. Porque ninguém é obrigado a saber aquilo que não foi ensinado. Como é que eu vou saber aquilo que não me foi ensinado? E o que nós estamos ensinando para a humanidade? Nós estamos ensinando tudo isso que nós aprendemos aqui dentro? Não, porque nós nem podemos, nem que queiramos, nós não podemos. Nós vamos ensinar isso na escola, nas nossas escolas convencionais?
Eu fui 36 anos professor da universidade. Eu tinha uma disciplina que eu ministrava que era comportamento animal. Então, o comportamento animal é de todos os animais, desde os invertebrados até o ser humano. Então, às vezes eu chegava no limite. Tinha alguns alunos que no final da aula chegavam para mim e perguntavam: professor, por acaso o senhor é espírita? Entendeu? Mas eu não ultrapassava o limite aqui, ó. Eu deixava para quem conhece o espiritismo, percebia, mas eu claro, a gente não pode fazer isso, né? Mas percebiam. E alguns queriam conversar comigo sobre esse assunto, sobre a ótica espírita, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas assim, off, entendeu? Então imagine se a gente conseguisse transmitir para a humanidade. Como que nós queremos transformar a humanidade sem uma educação holística? Uma educação integral, que ensine tudo. Então, olha, não nos desesperemos, porque a transformação da humanidade como um todo vai demorar muito. Não nos iludamos também, não nos iludamos. É aquilo que eu falo, pensemos no planetinha coração, a transição do planetinha coração. É cada um consigo mesmo. Cada um toma as suas iniciativas nesse sentido. Enquanto houver no ser humano prevalência dos impulsos de violência e de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências e calúnias, a problemática da enfermidade nele predominará, ponto. A escolha é nossa. Ponto. Então a visão é outra, né? É indispensável que lhe ocorra uma mudança de comportamento mental, a fim de que se dê a cura real e se erradiquem os miasmas pestilenciais que intoxicam as células e as debilitam. O que são miasmas pestilenciais? Energia negativa, ponto. Então vamos entender o seguinte, o que é importante, quando nós pensamos no bem e praticamos o bem, nós estamos gerando energia positiva. Essa energia positiva, ela tem a capacidade de nos curar. Então o amor cura. O amor é o principal antídoto para todos os males. Principal não, desculpa, é o único antídoto para todos os males do universo. Para todos os males que nós criamos. É o antídoto, é o amor. Esse é o medicamento. Nós só vamos erradicar as enfermidades de maneira definitiva em cada um de nós quando nós estivermos amando, não vou dizer plenamente como um espírito divino, mas amando mais do que nós amamos hoje. Amando, seguindo os ensinamentos de Jesus. Amar tudo e todos. Nós amamos, nós construímos uma cerca e colocamos ali aquelas pessoas que a gente diz amar. Né? É normal, nesse estágio que nós estamos de evolução, é normal, é assim mesmo. Não tem nada de novo. Mas nós precisamos trabalhar para evoluir e mudar isso. Então, quando nós pensamos amor, e praticar o amor em que sentido? Em tudo. No trabalho, por exemplo. Né? Em todos os nossos relacionamentos humanos. Falei assim, no trabalho, mas eu não gosto da minha profissão. Não importa, isso é outra história. Mas você está trabalhando, ela te mantém sob a ótica material. E você está atendendo pessoas. Então faça com amor. Não interessa se gosta ou não gosta daquilo que você faz. Esse é o lado prático do Espiritismo. Ele nos ensina como nos transformarmos. Então, amor, energia positiva, gravada no perispírito. Desamor, energia negativa, gravada no perispírito. Só que nós já trazemos energias negativas das outras encarnações. E aí, observe, por quê? Porque nós sempre tendemos a criar conflitos, a criar problemas, a criar desavenças. E aí é importante que paremos e raciocinemos, reflitamos o seguinte, espera aí, eu comigo mesmo, não apontando, os outros, é cada um consigo mesmo. Eu continuo a criar conflito. E eu sei que muitas coisas que acontecem comigo hoje, de ruim, decorrem das energias negativas que eu já trago de outras encarnações. Então, por que ao invés de criar conflitos, eu preciso resolver os que já criei? Quando nós resolvermos todos os conflitos que nós já criamos, acabou a chance de nós sofrermos processos obsessivos, por exemplo. O que é obsessão? O que é um processo obsessivo? É uma perseguição. Até quando, eu pergunto, até quando eu vou continuar nesse
embate com inimigos, desafetos do passado. Que hoje, por exemplo, nós não queremos mais prejudicar ninguém. Mas eles não pensam assim. Aqueles que nós já prejudicamos. Porque nós não somos vítimas, somente vítimas da obsessão. Somos vítimas sim, mas nós temos parte no processo. Tudo isso faz parte da saúde do espírito. Exercitar isso. Então, quando eu evito um conflito, mesmo na iminência de acontecer, eu estou resolvendo um grande problema, que pode ficar para o futuro. Isso vai se acumulando e torna-se pesado, cada vez mais pesado o fardo. A terapia do amor é a solução que te está ao alcance. Não apenas te proporcionará a recuperação da saúde se te encontras enfermo, como te fortalecerá para que evites adoecer. Então a profilaxia das doenças chama-se amor. A harmonia do Criador encontrará ressonância no teu campo vibratório, rico de amor, invadindo-te e dominando o teu corpo, a tua existência, a tua existência. Então é isso, né? É isso, vós sois deuses, nós somos deuses, pensemos nisso. À medida que se multiplicam os novos paradigmas a respeito do ser humano, como realidade espiritual que é, aquilo que eu falei no início, surgem valiosas terapias nas áreas alternativas, objetivando a libertação do sofrimento, da angústia, do medo, dos desequilíbrios de toda a ordem. Então nós precisamos sim da ajuda das terapias, né? Aquilo que eu digo, eu faço uma autoanálise, sinto que está muito difícil, eu preciso ajuda. Qual que é o trinômio que sempre nós devemos ter em mente? Medicina, psiquiatria, na questão psíquica, óbvio, a psicologia e o tratamento espiritual. Não tem como separar esses três segmentos. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, eu estou com um problema, seja de físico ou psíquico, eu vou só fazer o tratamento espiritual porque eu tenho fé. Está errado. Porque tudo é divino. A medicina é divina. São os instrumentos que os nossos superiores nos oferecem para facilitar a nossa existência. Todas as ciências são divinas. Já disse isso e repito porque é importante que fique bem claro isso. Tem certas questões que o corpo físico foi afetado por um processo mental. O que nós precisamos fazer? Em primeira instância, resolver o problema do corpo físico. Quem que vai resolver o problema do corpo físico? É a medicina. Problemas psíquicos, a psiquiatria, a psicologia, ajudando-nos. Mas sem o tratamento espiritual fica difícil. Porque todo processo de desequilíbrio, repito, ele pode ter um processo obsessivo atrelado. Não é que pode, normalmente tem. Mais grave ou menos grave. E quem vai trabalhar isso? Aqui. Por isso que eu sempre digo, né, nós precisamos aumentar, Elaine, os grupos mediúnicos. Nós precisamos aumentar os grupos mediúnicos. Nós precisamos de pessoas... A gente encontra tanta gente que é muito claro que ela tem uma mediunidade a ser desenvolvida e muita gente não quer desenvolver. Tem gente que, como não conhece, diz assim, como que eu tiro isso de mim? É a mesma coisa, um professor de música vê que você tem uma grande aptidão para tocar um instrumento qualquer ou cantar. Como que... Professor, eu não quero saber de estudar música, tira isso de mim. Não tem como, é a aptidão que você tem, não tem como. Então, da mesma forma que nós precisamos de hospitais, de profissionais da saúde de maneira geral, nós precisamos de grupos mediúnicos, que são os hospitais do espírito. Porque a quantidade de irmãos nossos do outro lado da vida que sofrem é inimaginável. Porque se a gente desencarna sofrendo psiquicamente, nós continuaremos a sofrer depois. Quem trabalha em reuniões mediúnicas sabe muito bem do que eu estou falando. Olha quanta coisa que nós temos a fazer, né? Quantas coisas. Todas elas têm por meta a conquista de um ser integral que supere os limites e as constrições que remanescem do seu passado espiritual, aquilo que eu já acabei de falar, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que lhe jazem no ser, viajor de inúmeras existências corporais.
nas quais se comprometeu perante a própria consciência e a consciência cósmica. Agora, meu irmão, você vai reencarnar. Você sabe qual é o objetivo? Sim, eu já aprendi qual que é o objetivo. Eu continuar meu processo evolutivo. E você sabe qual que é a essência do seu projeto evolutivo? Sim, aprender a amar. Então vá e aproveite melhor essa encarnação. E aí a gente volta. E por isso que tudo está escrito aí nesse livro. O que nós fazemos, que a Helene falou, né? O que nós fazemos com a nossa existência? Essa preciosidade, cuja contagem regressiva começou lá quando houve a concepção e nós espíritos nos conectamos ao novo corpinho. Ali começou a contagem regressiva. O tempo não para. Assim, a cura é um processo profundo da integração da pessoa nos programas superiores da vida. Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. Então eu repito vários conceitos que já foram ditos porque é importante para que nós sedimentemos isso na mente. Né? Sempre volta a questão do amor como essencial no mecanismo da saúde. O amor sempre está aberto à compaixão. Não se pode ser compadecido esquecendo-se da solidariedade. Desse modo, curar ou curar-se é forma de contribuir para o bem-estar do próximo. Nós ainda somos muito egocêntricos, muito egoístas. Nós precisamos sair e seguir a máxima que Jesus nos ensina, uma das, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas para que amemos verdadeiramente o próximo como a nós mesmos, nós precisamos primeiro aprender a nos amarmos. E nós ainda não sabemos isso. Curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz. Bem, agora a gente entra numa outra parte que vocês verão a concordância, né, o encontro dos conceitos de Joana, conforme nós mostramos, com os conceitos de médicos espíritas. Então isso aqui é do Paulo César Frutuoso, que é um cirurgião oncológico no Rio de Janeiro, com mais de 40 anos de experiência na medicina e com mais de 40 anos de experiência como médium. Inclusive ele trabalha num centro lá, o Lar Frei Luiz, que o pai dele já fora médium de materialização. E esse centro faz materialização até hoje, né? Então, num dos livros dele, ele coloca isso. Muitas doenças que acometem o ser humano teriam sua origem no perispírito. Seriam o resultado de condutas equivocadas, conscientemente praticadas em vidas pregressas e que, de algum modo, acabam por provocar desarranjos na delicada trama fluídica perispiritual, alcançando por meio desta o corpo físico. Então as palavras dele aí são muito claras, né? Muito objetivas, são muito claras, muito didáticas. É exatamente o que Joana colocou com outras palavras, né? Então isso fica bem claro, como funciona o mecanismo, o processo da instalação de uma doença. É assim. E outra coisa importante, a gente desencarna. Normalmente a gente fala assim, uma pessoa que está ali com uma doença grave de longo curso, de repente desencarna. Ah, que bom, descansou. Lê do engano. E a vida continua. Ela vai descansar quando ela curar-se, quando nos curarmos. O desencarnar é simplesmente aquilo que deu origem ao corpo físico sai e continua o processo. O corpo físico é uma cópia do perispírito, entendamos isso. É uma configuração diferente da matéria, é uma matéria mais densa. Todos os órgãos que nós temos no corpo físico são cópias dos órgãos perispirituais. Vocês se lembram em nosso lar, quando Lísias, lá no hospital, dava um passe no André Luiz? No hospital espiritual, o André Luiz estava desencarnado. As pessoas, quem não é espírita não entende aquilo. Como? Morreu e está lá, vivo, sendo tratado? Sim, é o perispírito. Né? Não precisa explicar isso. É o perispírito que está sendo atendido. Ah, mas então Lísias tirou o câncer do aparelho digestório? Não, ele aliviou.
o trabalho de alívio da dor, porque quem comanda juntamente com esse alívio é a mente do doente. E André Luiz aprendeu rapidamente, né? A prova está que de repente ele ele transformou-se num grande mestre nosso, né? E por intermédio de Chico Xavier nos deixa 13 obras magníficas, né? E a primeira é o Nosso Lar, que traz ensinamentos maravilhosos. Nesse raciocínio, continuando, o conjunto de genes responsáveis pela estruturação das proteínas que compõem nosso organismo captaria essas informações desarmônicas incrustadas no perispírito, extravasando-as ao nosso corpo sob a forma de doenças genéticas congênitas ou adquiridas. Vejo que a medicina, os médicos espíritas, a Associação Médico Espírita, né, que foi fundada no Brasil e depois foi para o exterior, nós temos a Associação Médica Internacional, pela doutora Marlene Nobre, e hoje tem as associações médicas espíritas regionais também. Em Botucatu a gente tem uma associação médica espírita que nasceu na Faculdade de Medicina lá. Então traz para nós de uma forma bem consistente, bem objetiva, bem clara, como acontecem as coisas. A gente já entra ali num processo científico, né? Isso aqui nós, tudo bem, é uma coisa complexa, nos aprofundarmos nisso, mas não importa, isso é importante que entendamos como funciona o processo. Enfim, os genes, eles são responsáveis pela estruturação de todas as proteínas que explicam tudo o que acontece no nosso organismo. E esses genes estão, sabe onde? No perispírito. A ciência não nos ensina isso. A biologia na escola, nas nossas escolas, não vão ensinar isso, porque nem poderiam. São conceitos espíritas. Mas que tem uma fundamentação científica. Sólida. Sólida. Essas enfermidades são determinadas pela produção de proteínas defeituosas, geradas por genes... Um momentinho só. Sim. Essas proteínas, então, são determinadas pela produção de proteínas defeituosas geradas por genes anômalos. Mas por que os genes são anômalos? Então, só para recordar, porque o nosso processo mental causou anomalia no gene. Aí ele vai transmitir o quê? Transmite informações erradas. E as proteínas são formadas de forma errada. Consequentemente, causa doença. Mas quem gerou? A mente. Isso desde a concepção? Sim, sim. Desde a concepção. Porque é que nós trazemos, né, Elaine? A informação está no perispírito. Então as enfermidades congênitas são explicadas dessa forma. Até agora, a ciência só aceita as alterações gênicas, que são as mutações cromossomiais, né? A gente sabe, né, as mutações que acontecem. A gente tem ouvido muito falar em mutação de vírus. As mutações acontecem nos genes. Do vírus, ou nosso, da elefante, da baleia, do rato, da minhoca. É a mesma coisa. O mecanismo é o mesmo. Como ocorrências espontâneas, casuais ou ocasionadas por fatores extrínsecos, externos, né? Como radiações ionizantes, aquilo que eu expliquei para vocês. Se a gente toma radiação excessiva, vai alterar as proteínas, altera os genes e as informações para a formação das proteínas são alteradas. E aí vai causar anomalias, que não foi mental, foi um acidente, né? Ou por produtos químicos, por exemplo, tabaco, as viroses, etc. e tal. Então isso não é mental. Agora, o que é mental é quando eu ingiro produtos químicos que eu sei que vai me causar mal, aí é o suicídio inconsciente. Entenderam por que isso? E suicídio inconsciente é um termo criado por André Luiz. Está lá em Nosso Lar. As doenças hereditárias ficam em parentes descartadas? Não, as doenças... sim, hereditárias seriam... Em verdade é o seguinte... A maioria fala, é hereditário, deixou do pai, deixou da mãe, doença do pai.
Sim, o que existe é o seguinte, é uma interação, né? Então, pela questão da atração de espíritos afins, então, por exemplo, num processo familiar, às vezes podem existir várias pessoas com a mesma enfermidade, mas a origem disso, ela é espiritual. Então, quando acontece, esse tem genes para uma certa doença, o pai, a mãe também, mas se o espírito não tem, quando ele vem, ele se aproxima, no processo da concepção, quando acontece a concepção, começa o processo de desenvolvimento celular para a formação do embrião e depois o feto, o desenvolvimento, houve a concepção, ali já existe a conexão do espírito. Então, a junção dos genes maternos e paternos é perfeita. O espiritismo ele não nega isso, ele não nega a ciência, né? As leis da genética são perfeitas. Só que existe esse aspecto. Quando o espírito reencarnante conecta-se ao novo corpinho, ele ajusta os genes de acordo com a carga que ele traz, com a sua realidade genética, vamos chamar assim. Então acontece como se fosse uma correção. Então ali fica impresso o que ele traz. Então muitas vezes pode existir isso, né? Essa coincidência de genes, pai e mãe, similares ao problema que ele teve. Então é por isso que não é errado falar que é hereditário, porque existe uma interação, entendeu? Existe a interação, porque é isso, junta os dois, 50% dos genes do pai, 50% da mãe, só que magneticamente, o próprio espírito já faz um ajuste do patrimônio genético que ele carregará, ou melhor, que o corpo físico dele terá nessa nova encarnação. Depende do que ele traz, né? Depende do que ele traz, exatamente. Mas pode também não haver, né? Pode não haver, sim. Não haver essa afinidade, Sim. esse magnetismo também. Sim, pode. Tem famílias, pai, mãe é cardiopata e filho nenhum teve. Exatamente por isso, né? Porque os pais têm o problema, exatamente isso, porque o filho não tem o problema. No perispírito, o reencarnante, entenderam? No perispírito, estão pensando no espírito e perispírito. Não tem o problema, o que o Carlos colocou é perfeito. Mas os dois pais têm genes para cardiopatia. E quando ele vem, ele ajusta. Ele não terá, porque ele não tem isso. Ele não traz esses genes no perispírito dele. Entendeu? Exatamente isso. E a recíproca é verdadeira, né? Os pais não têm, mas o filho tem. Algumas correntes admitem ainda fatores intrínsecos, internos, interiores, como o estresse emocional capaz de deprimir nosso sistema imunológico. Isso é uma realidade, óbvio, né? O estresse deprime nosso sistema imunológico e a gente adoece com mais facilidade. Então não é um problema mental, é um problema que está acontecendo naquele momento por uma decorrência qualquer. Por isso que a gente precisa trabalhar muito a minimização dos estresses, né? Porque zerar o estresse é difícil, mas minimizá-lo. Não, porque nós tendemos a entrar num estresse crônico. Esse que é o pior. A gente não busca ajuda, a gente não busca solucionar o estresse. E o estresse crônico ele vai gerar cada vez mais problemas de saúde. Não tenhamos dúvida disso. Já a filosofia e a ciência espíritas vêm apontar outro fator. As anomalias perispirituais, que nós acabamos de falar, alocadas nesse envoltório fluídico por nossas ações, pensamentos e palavras com potencial maléfico, seja nas existências passadas, seja na atual. Ficou bem claro isso para vocês? Isso aqui é só para fechar o que já foi dito, né? Então, voltando aqui, é importante eu voltar. Então, veja bem, a ciência aceita o quê? As alterações gênicas. Ponto. A ciência não leva em consideração a ciência só, ela não leva em consideração ainda o perispírito, mas chegará um dia que sim, haverá. Lá em Botucatu, todo ano, a Associação Médico Espírita faz um congresso médico espírita. E há anos atrás, eles
levaram um físico da UFSCar, físico espírita, e que a palestra dele foi as perspectivas dos estudos científicos sobre o perispírito. Naquela ocasião, até ele tinha uma jovem, assim, uma moça de uns 20 e poucos anos. Ele perguntou, quantos anos você tem? Ela falou, há 20 e poucos anos. Falou, então, talvez na sua próxima encarnação, quando você tivesse essa idade, nós já estejamos com equipamentos, com metodologias científicas para estudar o perispírito da forma que se deve estudar, né? Porque nós estamos falando de um corpo fluídico, nós estamos falando de um corpo material. Mas a ciência caminha para isso. Caminha para isso. E por isso que tudo é inspiração superior, né? Essa iniciativa da doutora Marlene Nobre de ter fundado a Associação Médico Espírita é um impulso, isso para a ciência e para o espiritismo fantástico. Fantástico. Porque ela traz a ciência e junta com os conhecimentos espíritas. É maravilhoso. E é muito bacana. Oi? Qual é o nome dela? Marlene Nobre. Ela tem obras escritas muito importantes, muito interessantes. Então, nós vimos ali as questões dos genes e aqui o estresse emocional, né? E a filosofia espírita trazendo, então, essa questão dos nossos pensamentos como criadores das enfermidades de maneira geral. Sabe uma outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Interessante. Eu assisti muitas palestras em congressos médico-espírita, inclusive existe o congresso brasileiro a cada 3 anos, né? Brasileiro da Associação Médico-Espírita do Brasil. E muitos palestrantes mostram resultados de pesquisas científicas atuais, e aí eles confrontam com informações que estão na obra de André Luiz, né? Por exemplo, Evolução em 2 Mundos, No Mundo Maior, Mecanismos da Mediunidade, que são obras eminentemente científicas, são obras complexas, é difícil mesmo, quando forem ler, nossa, complicado, é complicado mesmo, né? Mas aí diz assim, bom, aquele achado científico publicado numa revista científica X confirma o que Chico Xavier psicografou de André Luiz e publicado na década de 40, de 50, por exemplo. Olha que coisa magnífica. Da mesma forma que Kardec falou, se a ciência demonstrar que algum conceito espírita está errado, apague o conceito espírita. Mas muitos trabalhos científicos têm comprovado que os conceitos espíritas estão certos. E outra coisa que eu afirmo para vocês, existem teses hoje, teses de mestrado, doutorado, inclusive feitas na Unesp. Tem uma feita na Unesp de Araraquara, e o orientador é da Unesp de Bauru, em que acho que é de mestrado, ela estudou na área de linguística. Ela usou uma metodologia científica para comprovar, para nós não precisaria comprovar, né, que a obra de Chico Xavier é uma obra psicografada, né, da cabeça dele, né? Então, com uma metodologia científica, ela mostrou e comprovou isso. Está aqui, ó. Fez um experimento, uma pesquisa científica e comprovou. Realmente essa obra não foi escrita por Chico Xavier, ela foi psicografada por Chico Xavier, para aqueles que não confiam nisso. Botucatu, uma pesquisa científica feita lá, efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade. Mas a ansiedade, o que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas com ansiedade, né, voluntários, óbvio. Só que esses voluntários eram examinados por psiquiatras. Então, o psiquiatra, sim, tem ansiedade em grau elevado. Esse aqui é candidato também. Não, esse não tem. Então, diagnosticaram e começou a pesquisa. Um grupo tomava passe com passistas, eles escolheram nos centros da cidade os passistas mais experientes, com 20 anos de trabalho no passe ou mais. E para o grupo controle, que não tomaria o passe, o que eles têm? Tem que ter o placebo, como se fala, né? Eles pegavam estudantes, vem aqui, você é espírita? Não, então é você mesmo que eu quero. Você quer participar de uma pesquisa?
que eu tenho que fazer? Olha, você vai ter uma pessoa sentada e você vai estender a mão sobre a cabeça dela e quando acender a luz, por exemplo, quando acender a luz vermelha, você tira a mão e vai embora. Só isso? Só isso. Topo. E a pessoa que estava tomando o passo voluntário ficava vendada, ela não sabia quem estava dando passe, se era uma pessoa mais experiente ou não. Bom, fizeram o experimento, resumindo. Aí fizeram análise estatística, né? Deu efeito positivo do passe espírita no tratamento da ansiedade. Esse trabalho foi publicado numa revista médica. Foi aceito para publicação, porque não é assim, eu vou publicar um trabalho científico numa revista científica, não é assim. A gente manda o trabalho, ele vai ser analisado por um grupo de especialistas que vai dizer se o trabalho tem condição ou não de ser publicado. E foi publicado numa revista médica. E as pesquisas continuam. Um outro trabalho feito na Faculdade de Medicina de Uberaba, por médicos espíritas também. Eles davam passe espírita em crianças na UTI infantil. Resultado final, as crianças que tomaram passe ficaram em média 7 dias a menos na UTI do que as crianças que não tomaram passe. E assim em vários outros trabalhos de análise de parâmetros sanguíneos em pacientes com determinadas enfermidades e a verificação de que as mudanças positivas nos parâmetros sanguíneos, que indicando determinada doença, aconteceram de forma mais intensa em quem tomou passe. Então o passe não é um ritual, ele tem o poder da cura mesmo. Ou não da cura total, isso porque é que o Carlos colocou. Não existe uma... Olha, isso é isso. Né? Quem nasce com uma doença X é porque fez aquilo. Não existe nada disso. Não adianta ficar criando... Chega de criar fantasia. Cada caso é um caso. Né? Então, porque assim, eu tomei passe, mas não adiantou nada. Não é que não adiantou nada. É que a gente não consegue mensurar os efeitos. De uma cirurgia espiritual, por exemplo. A gente não consegue mensurar. Porque ela atua no perispírito. Mesmo, mas está vendo? Ele fez tratamento espiritual, fez isso, fez aquilo e morreu. Não morreu. O corpo físico não tinha mais condição. Só que aquele tratamento beneficiou o espírito em função do início de uma correção no perispírito. Agora, só que eu completo. Para que eu termine essa correção que foi ajudada por esse processo de tratamento, eu preciso mudar meu pensamento. Nós somos muito assim, a gente quer que tudo caia do céu, né? Cruza o braço, quer que tudo... Eu preciso participar disso. O meu pai tinha Alzheimer. E aí nós conversamos, eu e minha família, vamos fazer uma cirurgia espiritual nele? Vamos. À distância, né? Porque ele não tinha condição. Aí eu expliquei como funcionaria. Falei, não vai curar, mas vai ajudá-lo. Muito. E fizemos. Isso foi percebido por toda a família, que houve uma mudança positiva, mesmo sabendo que a enfermidade não seria curada. Então a gente é sempre assim, eu quero o milagre. Não curou, não funciona. Não é assim. Por esse prisma, podemos considerar toda a humanidade enferma e a Terra um imenso hospital. É aquilo que eu falei para vocês, né? Nós não somos doentes, nós estamos doentes. É normal que seja assim, nessa fase da evolução. Seríamos todos nós doentes, mais ou menos graves, trazendo enfermidades com manifestações clínicas evidentes ou subclínicas e assintomáticas geradas por nós próprios, já existentes como germes nos subterrâneos do nosso ser, no revestimento altamente energético dos espíritos e prontos para danificar a tenuíssima fita de DNA de nossas células materiais, fazendo aflorar no corpo físico as mais diversas doenças. Vocês entenderam isso aqui? Tem alguma dúvida com relação aqui, ó? Então seríamos todos nós, aqui seria melhor substituir esse verbo, né? Estaríamos.
estaríamos todos nós doentes, mais ou menos graves, trazendo enfermidades com manifestações clínicas evidentes ou subclínicas, ou seja, não tem sintoma, mas eu estou doente, certo? Geradas por nós próprios, vejam bem, já existentes como germes nos subterrâneos do nosso ser, no revestimento altamente energético dos espíritos e prontos para danificar a tenuíssima fita de DNA das células materiais do corpo físico. Daí vem a doença para o corpo físico, mas a doença está no perispírito. É no genoma que repercutem as mazelas acumuladas há milênios em nossos perispíritos. E cada enfermidade, genética ou não, é o resultado fiel do mal que semeamos no próximo ou em nós próprios quando adotamos comportamentos viciosos e desrespeitosos com o nosso corpo físico, o templo do espírito. Então a gente imagina que isso aqui, que os genes estejam apenas no corpo físico. Não, a origem, a matriz está no perispírito, não no corpo físico. Sendo o perispírito o foco primordial de muitas enfermidades, se fosse possível reequilibrá-lo, muitos males do espírito poderiam ser aliviados, sem, no entanto, ter-se a certeza da cura material completa do organismo. Por isso a gente nunca, vou repetir, nunca deve julgar essa questão. Eu fiz tratamento médico, não resolveu. Fiz tratamento espiritual, não resolveu. Não julguemos, que nós não temos capacidade de julgar. Foi feito o que era possível para aquele momento. Tenhamos paciência, porque a vida continua. Então a desencarnação, ela não representa um castigo ou a ineficácia de tudo aquilo que tenha sido feito pela medicina, pelas ciências da saúde de maneira geral e pelo tratamento espiritual. Nós não temos capacidade de avaliar isso. Uma coisa a gente pode ter certeza, houve benefícios imperceptíveis, que nós não conseguimos medir. Sempre haverá. Sempre haverá. Esta pode ou não acontecer, entrando em jogo inúmeros fatores a serem equacionados. Esta o quê? Só para relembrar aqui, a cura material completa, certo? Estando em jogo inúmeros fatores a serem equacionados, como o tempo de curso da enfermidade física, a forma como aceitamos a prova da doença, a quantidade de fluidos residuais do perispírito a serem ainda drenados para o corpo físico e, acima de tudo, o nosso merecimento. Vejam bem, esses fluidos residuais drenados. Expliquei. Praticamos atos amorais e imorais, o mal, energia negativa, perispírito, lesão, doença. Praticamos o amor, a gente vai drenando a energia negativa. Sabe, o amor, a energia positiva vem e fala, sai energia negativa. Vai saindo pelo dreno, sabe, pelo ladrão da caixa d'água? Vai saindo. Então, a gente tem uma quantidade, no nosso estágio evolutivo, de fluidos residuais do perispírito. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, mas não é possível. Que eu me lembre, eu só faço caridade, eu trabalho no centro espírita há 50 anos, e faço isso, faço aquilo, olha o que aconteceu na minha vida. Aí um mentor diria assim, mas se você não estivesse a fazer o que está fazendo, teria sido 10 vezes pior. Então, nós somos muito matéria, né? Nós somos muito imediatistas. Bom dia, Nida, bom dia, Cláudio. Nós somos muito imediatistas. Não podemos ser assim. Então, o amor sempre. Só pode ter certeza. Está praticando o amor real, verdadeiro, a energia negativa está sendo drenada. Drenada, é isso. Mas essa energia negativa drenada, ela é drenada através do corpo físico, através de uma... Não, porque ela não necessariamente, ela pode, acabou, foi embora, entendeu? Agora,
a energia negativa que permanece no perispírito, ela vai para o corpo físico. Isso não tem como. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde. A gente pode atravessar essa encarnação sem nenhuma enfermidade. Por algum motivo. Aquilo que nós falamos, né? Cada caso é um caso. Que o Carlos colocou. Cada caso é um caso. Mas lá na próxima pode manifestar. Então, o que nos resta fazer? Amar. Nada mais. Essa drenagem, ela vai favorecer na próxima Com certeza. encarnação. Exatamente. Sim, sim, sim. Então, todo o bem que nós fazemos só vai nos favorecer. Sempre. Agora, não adianta, eu aprendi lá no Espiritismo que se eu fizer o amor, se eu fizer caridade, os meus problemas gradativamente vão diminuir. Fazer por interesse, isso não é real. Tem que fazer por amor mesmo, né? Não é moeda de troca. Mas por amor verdade. Eu faço por prazer de ajudar o próximo, né? Isso é importante. A cura real e definitiva de qualquer enfermidade só se concretizará depois da completa limpeza dos venenos acumulados na veste perispiritual, ou quando o ser humano se entregar definitivamente à observância cotidiana dos princípios terapêuticos estabelecidos pelo médico divino Jesus. Isso Paulo César Frutuoso citou no livro dele, mas é um pensamento, uma colocação de Ramatiz. E é uma realidade, né? Acho que isso aí fecha muito bem essas colocações do Paulo César Frutuoso. Aqui são respostas rápidas de um médico espírita também, o Ricardo de Bernardi. Então foi feita uma pergunta por uma revista para ele, né? A revista, na Revista Internacional de Espiritismo, me lembro. O que pensar da aberração física como uma punição ou castigo divino? Resposta dele: seria demonstrar falta de conhecimento da lei de causa e efeito. Essa concepção de um Deus punitivo não cabe no dicionário do estudioso espírita. Então aquela história, Deus que mandou tal coisa para alguma coisa. Deus que mandou a pandemia. Deus não mandou nada. Ela acontece por uma razão que já está prevista nas leis naturais do universo. A proliferação de micro-organismos patogênicos. Nós temos que pensar o que nós estamos fazendo de errado para que isso aconteça. Né? Então, é aquela história. Né? Deus não pune ninguém. O processo claro de transformação do espírito é só educação. E educação não significa punição. Deus não pune. Nós não precisamos sofrer para aprender. Muito pelo contrário, isso é antipedagógico, né? A nossa pedagogia, que é cheia de imperfeições, porque nós somos humanos, ela não prevê isso. O aluno não fez a lição, ele vai apanhar. Vai ali que você vai apanhar agora de reio. Não, pelo contrário. O processo é diferente. Agora nós esperaríamos que Deus não fosse nos castigar. Nós precisamos rever esses conceitos. Eu sou responsável pelos meus problemas. Não é Deus o responsável. Sou eu. A escolha é minha. Agindo livremente, colhemos hoje o que plantamos ontem. É simples. A lei de causa e efeito é muito simples, é muito objetiva, muito clara. Assim, não se trata de punição, mas de consequência natural. É consequência natural. Qual a finalidade ou proveito que tem um espírito ao reencarnar em um corpo com graves deformações? Drenagem de energias, oportunidade de cura, libertação das lesões ou dos campos energéticos desestruturados do perispírito. Mas não é assim, olha, ele vai nascer com uma deformação porque isso vai ajudar. Não, é o contrário. Eu provoquei a deformação. Vocês entenderam a diferença? Igual eu falo assim, o espírito escolheu nascer de tal jeito. Como que nós vamos interpretar essa história de escolheu? Eu não escolheria nascer com problema. Não. Se eu nasço com problema é porque eu já criei, já está criado. Mas o espírito não pode pedir, doutor? Olha, sinceramente, pelo menos, eu não me vejo em condição de pedir alguma coisa nesse sentido. Eu como espírito, nosso grau de evolução não permite isso. Porque, sabe, eu vou dar uma interpretação para isso. Vamos dar um exemplo. Tem uma criança aqui correndo, ela sobe na cadeira, pula no chão,
Aí daqui a pouco ela sobe na mesa e pula no chão, a mãe chega assim, para que você vai cair. E vai se machucar. E a criança não para. E sobe, desce, pula e sobe, daqui a pouco, pô, cai no chão, bate a cabeça e começa a chorar. E grita e chora e berra. A mãe vai dizer assim, eu não falei? Você pediu. Olha a diferença na interpretação. Você pediu. Então, você diria para mim, você é meu mentor. Puxa, o Carlos, o meu mentor querido, olha só o que aconteceu comigo. Nossa, mas eu vou ter que enfrentar a próxima encarnação com esse corpo? O que você vai dizer? Você pediu. Entenderam a metáfora? Pediu? Eu pedi, não é que eu pedi, eu quero vir com uma doença cardíaca, por exemplo, uma enfermidade congênita. Eu já causei, eu não preciso pedir. Entenderam? Vamos parar para pensar, do seu ponto de vista lógico. Por que eu pediria algo nesse sentido? Eu não tenho a mínima condição de julgar o que eu precisaria. Eu já causei. É isso. A essência de tudo que nós falamos agora, ela converge para esse ponto. Eu que já causei. Você não pediu por palavras, você pediu por ações. Por isso, exatamente. As minhas ações já determinaram. Isso, eu provoquei. Entendeu? Então, pensa nesse exemplo da criança. Você diria, você pediu, eu não falei para você não subir. Então, o Carlos, meu mentor, falou, Edson, você pediu. Você sabia que você não deveria praticar tanto mal como você pratica. Você foi lesionando o seu perispírito. E essa doença congênita que você tem é decorrente dessas lesões que você causou. Você pediu, nesse sentido. Agora, eu vou pedir, mas o mentor chega e fala assim, o que você quer? Eu quero vir com um problema A, B, C, D, porque não sei o quê. Não. Como que nós vamos aprender? Qual que é o aprendizado? Chama-se educação. Aquilo que eu digo, se a gente pedir uma palavra-chave do Espiritismo, cita uma palavra-chave que identifica o Espiritismo, eu diria, em primeiro lugar, educação. É pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Não é pelo castigo. Né? Agora, o Espiritismo é aberto às discussões. A gente tem várias linhas de raciocínio de pensamento. Não tem? O que eu estou dizendo, colocando para vocês, não aceitem tudo que eu estou colocando para vocês. Aceitem aquilo que vocês acharem que é coerente. A gente coloca subsídios para a nossa reflexão. Mas eu sempre busco a lógica. Quando eu estudo o Espiritismo, eu busco a lógica. Foi isso que Kardec nos ensinou. A ferramenta da lógica. Tem lógica, tem lógica. Não tem lógica, não tem lógica. Então a interpretação de muitas coisas que estão escritas, muitas vezes são interpretações equivocadas. E nós interpretamos equivocadamente e vamos transmitindo isso. E torna-se um conceito. Torna-se um paradigma. Difícil de mudar depois, né? Está errado? Não está errado, mas a interpretação foi errada. A interpretação muitas vezes é errada. Então, o Espiritismo ele tem que ter lógica. Se não tem lógica, uma explicação... Porque nós já estamos muito habituados a viver num processo imposto dogmaticamente, né? Porque o Espiritismo não faz isso. Eu penso diferente de você. Ótimo, perfeito. Vamos conversar, que bom. Né? É assim o Espiritismo. A prova está que Kardec, com a sabedoria dele profunda, né, ele tem um livro, um livreto, que o título eu não lembro o título inteiro, mas Instruções para montar uma biblioteca espírita. Ele leu várias obras e faz uma sinopse de cada uma. E divide todas essas obras em temas. Então ele coloca a obra espírita básica, revista espírita, obras sobre artes, sobre música, sobre história, ciência, papapá. E o último item do índice, obras contra o Espiritismo. Quem em sã consciência faria isso? Nós temos uma doutrina, né? E vou falar assim, Cláudio, lê esse livro aqui. Qual que é o tema dele? Ele fala contra o Espiritismo, ele critica o Espiritismo profundamente.
leia, se você quiser. Kardec é assim. Não temamos que os seguidores da doutrina leiam o que quiserem ler. E cada um com seu senso analítico, crítico, tire as conclusões que quiser. Ele nos ensinou isso. E o Espiritismo tem que continuar assim. Um processo de discussão. Como é a ciência? A ciência é assim. A ciência é assim. A gente se reúne num congresso, apresenta um trabalho científico, o colega de uma outra instituição fala, Edson, mas essa metodologia que você usou, eu acho que não se coaduna com o seu objetivo do estudo. Mas por quê? Por isso, por isso, por isso. Ah, então a gente discute, aí o outro vem dar uma opinião. Aí você acha que eu deveria mudar isso aqui? Se você mudar isso aqui, acho que vai ficar melhor. Né? Normalmente a gente discute os projetos de pesquisa antes de começar, com colegas. É assim. Ciência é isso. Né? E se o Espiritismo é ciência, nós temos que aprender a dialogar, não discutir no sentido de brigar, né? Dialogar, trocar experiências. Um coloca uma opinião, o outro vem com a sua contra-argumentação. É assim, o Espiritismo é isso, é liberdade. Por isso que é uma doutrina maravilhosa, né? Então a gente sempre deve pensar sob a ótica da lógica. Sempre pensando assim, Deus não castiga. E a única ferramenta capaz de transformar o espírito, de proceder à sua evolução, é a educação. Ponto. E o amor alivia o karma. Então, se fosse para a gente considerar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nós estaríamos perdidos. Pelos males que nós já fizemos. Então, a drenagem da energia negativa tem uma ferramenta: amor. Ponto. Bem, eu vou parar aqui, né? Dar um intervalo. Já li que no processo reencarnatório, o departamento encarregado, ele analisa muitas vezes o pedido que o espírito reencarnante faz, o que ele quer passar para que ele tenha uma evolução mais rápida. Então, é analisado pelo departamento reencarnatório. Você não vai ter condição de suportar. Já li mais ou menos assim. E, às vezes, ele pede uma punição, vir com seu braço, sua perna, vir com a mão torta, alguma coisa, e é analisado e falou, olha, talvez tenha um suporte. Isso aí, Carlos, sim, eu já li também. Só que eu Edson, eu particularmente eu não aceito por esse ângulo, porque senão contradiz tudo que foi posto até agora. Tudo que a Joana de Anjos escreveu, tudo que a Associação Médica Espírita prega, né, que nós já causamos aquilo. Agora, se eu não causei nenhuma lesão perispiritual que justifique uma cardiopatia, por exemplo, grave, por que iria... Tudo bem, poderia fazer, o plano espiritual teria condição de causar isso? Sim. Ele pode interferir no perispírito? Pode. Mas qual que seria a lógica disso? Então, eu acho assim, eu poderia até pedir, mas você, como meu mentor, Edson, não é por aí. O caminho não é esse. Né? Eu penso dessa forma. O caminho não é esse, o caminho é esse aqui. Ó. Você precisa... Segredo, eu vou cair no mesmo lugar, no mesmo ponto. Você precisa amar mais. Não é tendo uma limitação que você vai aprender alguma coisa. Porque se a gente fizer um estudo científico com as pessoas que têm limitações físicas ou psíquicas, elas nem sabem por que estão acontecendo aquilo. Mas nem sabe, tem noção. Agora, se eu colocá-la numa posição em que ela vai aprender a amar, sendo que na outra ela não aprende, aí sim, eu vejo isso como uma metodologia plausível, né? Puxa, esse espírito aqui, esse meu orientado, ele nasceu naquela condição, ele foi isso, não, eu vou mudá-lo de situação. Mas assim, muda não significa que nós não somos robozinhos, né? Então eu vou ter uma facilidade maior, pedagogicamente falando, mas eu tenho o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de aproveitar ou não aproveitar aquela oportunidade que você, meu mentor, está fazendo. Você está me orientando, né? Então você me inspira. Elaine, eu já estou indo no intervalo, viu? Já, porque já passamos muito.